Olá, tudo bem, pessoal? Eu tenho uma pergunta para iniciar a nossa conversa, que é: qual é o significado do dinheiro para você? Claro que essa questão ela pode ter múltiplas respostas, mas eu quero trabalhar com vocês uma dicotomia aqui que envolve escravidão e liberdade. Ou seja, o dinheiro pode ser uma forma de escravidão ou pode nos proporcionar uma grande liberdade na nossa vida. Deixa eu ser mais específico. No caso da escravidão, o dinheiro ele pode nos conduzir para algo chamado roda da escravidão. A roda da escravidão, ela se caracteriza pelo fato de que as pessoas geralmente acabam tendo um emprego, que não gostam desse emprego, esse emprego traz uma sensação de mal-estar, uma sensação de insegurança, mas elas não têm meios para deixar esse emprego, ou seja, as pessoas não têm patrimônio para abandoná-lo. Consequentemente, o que acontece? O indivíduo ele acaba achando que comprar, que o consumo vai trazer felicidade para ele. E assim sendo, ele torra toda a sua renda num consumo inútil. Qual que é o desdobramento desse aspecto? O sujeito vira um refém das aparências. Ele acaba tendo apenas assuntos que envolvem bens materiais no seu dia a dia. E ele atrai gente que é fútil, gente que está muito mais preocupada com as aparências do que com qualquer outra situação. E o resultado disso é uma vida vazia, muitas vezes sem propósito. Então veja que o dinheiro ele pode ter essa conotação de nos levar para esse caminho que não é muito legal, que é a roda da escravidão. Porém, ele tem outra perspectiva. Se a gente encarar o dinheiro como um sinônimo de liberdade, ele pode nos proporcionar aquilo que Nassim Taleb chamou de fuck you money. O que significa essa frase do Taleb, que é um economista, um pensador muito famoso, autor de livros como A Lógica do Cisne Negro? O que o Taleb quer dizer com essa expressão fuck you money? Ele quer dizer que você tendo uma educação financeira, tendo uma relação com o dinheiro diferente, você pode construir um patrimônio que proporcione a você largar o seu emprego se você não gosta dele. Você pode, além disso, conseguir trabalhar menos. Ou não sofrer tanto no caso de um imprevisto financeiro ou de até um problema de saúde. Em resumo, dentro dessa ideia do Taleb do fuck you money, você vai conseguir ter um controle maior sobre a sua vida. E é justamente aí que está o ponto central, o grande propósito do dinheiro. Não é a aquisição de bens, não é você partir para uma lógica exibicionista, mas sim a liberdade que ele te proporciona. Claro que na fase da vida que você deve estar pensando assim: bom, eu sequer tenho alguns trocados na minha carteira. Por que eu preciso me preocupar com dinheiro com 15, com 16, com 17 anos? Para eu responder essa questão para você, nós precisamos dar uma olhada numa série que eu tenho certeza que você conhece, que é Peaky Blinders. Se você não assistiu, pelo menos tenho convicção que você sabe da existência de Peaky Blinders. E essa série ela conta a saga da família Shelby. A família Shelby ela vive em Birmingham, no sul da Inglaterra, no pós-Primeira Guerra Mundial. E eles estão associados a uma série de atividades criminosas. O líder da família, né, o Thomas Shelby, com o passar dos anos, ele procura dotar a família de alguns negócios lícitos. Ele procura dar uma camada de legalidade para as atividades da família. A série é muito legal, se você não assistiu, tenho certeza que você vai curtir muito se procurá-la aí na Netflix. Se existisse uma família Shelby na história da humanidade, seguramente essa família Shelby ela seria os Medici. Os Medici, eles viveram na Florença, né, onde hoje está a Itália, né, na Idade Média. E os Medici, no início, eles eram uma família de bandidos. Eles tinham uma série de atividades criminosas mais ou menos parecido com os Shelby lá de Peaky Blinders. No entanto, com o passar dos anos, eles foram legalizando os seus negócios e se transformaram nos grandes banqueiros da Itália medieval.
E essa atividade dos Medici, os Medicis acabaram por ser tão influentes que eles conseguiram eleger 2 papas, eles tiveram 2 rainhas da França e Maquiavel, que escreveu O Príncipe, ofereceu a obra, dedicou a obra para um membro da família Medici, que é o Lorenzo de Medici. Aonde eu quero chegar com essa história? O que diferenciou os Medici e proporcionou a eles essa ascensão? O que eles tinham? Eles dominavam a matemática do dinheiro. Os Medici conheciam a matemática financeira. E é justamente aí o ponto que faz com que você precise se preocupar com a questão da educação financeira desde muito cedo. Porque se você controlar, se você tiver ciência da lógica da matemática financeira, da lógica dos juros compostos, desde os 15, 16, 17 anos, você pode fazer algo maravilhoso pela sua vida. Aí você está pensando assim, Derli, como assim? Deixa eu exemplificar. Vamos imaginar que uma pessoa ela tem 5 mil reais que ela decidiu que ela vai guardar. E que todo mês ela vai aportar 200 reais nesse valor. Passados 10 anos, você sabe quanto essa pessoa vai ter? Mais ou menos 29 mil reais. E depois de 30 anos, 77 mil reais. Ok, esses 2 números eles não são lá muito impressionantes. Agora, vamos acrescentar algo aí. Vamos pensar que essa pessoa ela tem esses 5 mil reais e que ela vai aportar todo mês 200 reais com um juro de 9% por ano. Então, ao passar desses 10 anos, quanto essa pessoa vai ter de rentabilidade, quanto ela vai conseguir juntar com esses 5 mil reais mais 200 reais todo mês, com um juro de 9% ao ano? Ela vai chegar a quase 47 mil reais. E se nós deixarmos e fazermos esse movimento por 30 anos, o número vai para quase 360 mil reais. Então, olha a mágica que os juros compostos podem fazer por você se você começar especialmente muito cedo, se você der tempo para ele trabalhar. Se você pegar 5 mil reais mais 200 reais todo mês por 30 anos a 9% de juros, você vai ter quase 360 mil reais. E se você fizer esse mesmo exercício com 400 reais ao invés de 200, esse número passa de 1 milhão e 600 mil reais ao final de 30 anos. Então essa é uma questão que você tem que ter em mente. Por que eu vou me preocupar com a matemática financeira? Por que eu vou me preocupar com a educação financeira desde muito cedo? Porque você vai ter o tempo a seu favor. E esse é um elemento que não pode ser desperdiçado. Tem outras razões pelas quais você tem que se preocupar com a educação financeira desde cedo? Tem. Essas razões, elas envolvem algumas tendências do mundo contemporâneo. Por exemplo, com a globalização, com a internet, com a inteligência artificial, nós observamos um grande aumento da desigualdade socioeconômica. Ou seja, as pessoas que são detentoras do capital, elas acabam se beneficiando muito mais do que aqueles que não têm. Em resumo, quem tem grana consegue tirar mais benefícios desse cenário e os que não têm acabam ter que vender a sua própria mão de obra, que é a única coisa que restou, por um salário cada vez menor. Essas questões elas são muito bem trabalhadas no livro Homo Deus, do historiador israelense Yuval Harari, e também numa outra obra que é Vida 3.0, do físico norte-americano Max Tegmark. Então, veja só, por que você deve começar a se preocupar com a educação financeira desde cedo? Para você construir a sua liberdade, para você dominar a lógica dos juros compostos e conseguir evoluir da forma que você quer para um caminho muito bacana na sua vida, certo? Até a próxima aula.